A Arca de Noé foi finalmente descoberta. Por que a mídia não está dando cobertura? Ao longo dos anos, houve uma série de achados arqueológicos que serviram para contestar o que as escrituras dizem em suas páginas. Alguns desses resultados foram mais importantes do que outros, mas o fato é que confirmam que os arqueólogos e os historiadores ainda têm muito a investigar. Nos textos bíblicos, o Monte Ararat, na Turquia, tem sido comumente associado à Arca de Noé, mas não parece um detalhe muito importante, já que a história não pôde ser comprovada de forma alguma. No entanto, um explorador americano pode haver demonstrado que um sítio arqueológico encontrado na profundeza da montanha poderia ser a lendária Arca da Aliança. Se você tem interesse em temas históricos, continue viajando ao longo desse vídeo, porque este caso tem sido fruto de muita controvérsia, pois pode tratar-se de algo real. 1. Em 1965, um capitão turco viu uma forma estranha no chão em uma das fotografias aéreas. Os militares tiraram fotografias aéreas do local, em 1965, para terem um mapa detalhado do terreno e um capitão, chamado Leandro Pinar, notou uma forma estranha nas encostas do Monte Ararat que pareciam não pertencer a essa área. 2. Leandro Pinar enviou o arquivo para um professor da Universidade de Ohio, Arthur Brandenburger. Ele, desconcertado, disse: "Eu não tenho nenhuma dúvida, este objeto é um navio. Em toda a minha carreira, eu nunca tinha visto um objeto como esse numa fotografia de solo." Em 1960, a revista Life relatou a possível descoberta da Arca de Noé, um pouco depois de uma missão de arqueólogos turcos e americanos terem ido ao local e feito várias análises. 3. Após a escavação inicial, declarou-se que era uma formação natural, mas, 17 anos depois, houve outra. Em 1977, Ronviat veio como uma enorme quantidade de equipamentos, incluindo detectores de metal, radares de penetração do solo e vários métodos de análise química. 4. Em primeiro lugar, a equipe usou um GPR, radar de penetração terrestre, para mapear a área. A equipe marcou os locais onde as micro-ondas refletiam algo sólido, criando um fio. Eles ficaram muito surpresos ao ver que as linhas eram consistentes com a estrutura de um navio, com compartimentos e vigas de apoio. 5. A equipe sondou o solo em vários locais estratégicos e analisou o conteúdo químico. Os dados mostraram que o solo continha muito mais carbono nos pontos contendo matéria sólida, que é algo típico de madeira petrificada. Nas laterais da forma, podia-se ver, no solo, listras de cores diferentes, mostrando o esqueleto de um navio gigantesco. 6. Eles tinham certeza de que eram os restos de um navio e muitas coisas apontavam para a Arca de Noé. Depois de Holmes e sua equipe terem certeza de que a forma captada pelo scanner era, de fato, a de um navio, levaram a cabo operações de perfuração mais detalhadas e encontraram dados realmente impressionantes. Foram encontrados muitos artefatos, como esterco animal congelado, sugerindo presença dos grandes animais que viviam no navio. A equipe também descobriu chifres petrificados e pelo de gato em numerosos testes de amostras de solo. 7. A descoberta mais surpreendente, no entanto, foi um rebite de metal. Um ponto particular deu base sólida para o detector de metal e, por isso, a equipe decidiu perfurar o solo. O que eles encontraram foi um rebite de metal contendo ferro, alumínio e titânio, que era uma indicação de habilidades de metalurgia avançada. 8. Após análise, a madeira petrificada mostrou ter sido presa com um tipo de cola orgânica. A equipe chegou a dizer que havia provas da aplicação de asfalto no lado exterior da madeira petrificada. 9. As encostas circundantes contêm grandes rochas misteriosas com buracos. Estas rochas completam o quadro da arca, pois sabe-se que as velhas embarcações utilizavam muitas pedras grandes amarradas com cordas de cânhamo como âncoras, para evitar o tombamento, em tempestades perigosas. Muitas cruzes foram esculpidas nas rochas quando os peregrinos iam visitá-las e o local é bem descrito, em muitos livros religiosos, como a localização da Arca de Noé. 10. À medida em que a arca chegou em águas mais rasas, as âncoras foram separadas e marcaram um caminho claro para a arca.
Finalmente, todas as evidências indicaram que essa estranha forma poderia realmente ser a própria Arca de Noé. Mas, claro, tudo isso foi ocultado e gerou muita controvérsia e especulações sobre sua veracidade. No entanto, a verdadeira questão é, por que a mídia escondeu tudo isso?